Shalom, meus amados irmãos, Shabbat Shalom, boa noite. Que o Eterno abençoe você, sua casa, o teu lar. Que o Eterno de fato faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, que a tua casa seja uma bênção, que a tua vida seja uma bênção. Que o Eterno de fato ele possa tocar o teu coração nessa noite, nessa noite abençoada de Shabbat, que a presença dele, ela de fato, a presença do Eterno, ela de fato possa invadir, preencher, todas as lacunas, todos os espaços que porventura existam, na sua casa, no teu coração, que o Eterno de fato ele possa abrir a nossa visão, o nosso entendimento, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso eu te peço neste momento, para que nós possamos dar início aqui ao estudo desta noite, que você abra não apenas a sua mente, o teu entendimento para essa palavra, para o estudo desta noite, mas que você abra principalmente o teu coração para que não seja apenas um estudo, que não seja apenas uma análise textual, um estudo interpretado das Escrituras, da Torá, mas que seja uma oportunidade de avanço, de crescimento, de maturidade, através do conhecimento da Sagrada Escritura, do conhecimento da Santa Torá, B'Shem Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Minha oração nessa noite, como sempre faço, Refuah Shelemah, B'Shem Yeshua HaMashiach, que haja cura, que haja libertação, que haja, de fato, um destravar na vida de todos aqueles que precisam de cura, que precisam de um remédio pleno, completo, que seja assim sobre a tua vida, que seja assim na vida daqueles que necessitam, de uma súplica, de uma cura. E nós cremos, eu creio na cura que advém do Eterno, e por isso declaro para você que está me ouvindo neste momento, e para você que conhece alguém que está enfermo, alguém que necessita de um milagre, alguém que necessita de uma cura, a nossa oração, a nossa tefilá nessa noite é que o Eterno ele vá de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas e que a cura aconteça pelos méritos de Yeshua na vida de cada uma dessas pessoas que necessitam de cura, seja aquelas que estão nos seus lares, seja aquelas que estão nos hospitais, sejam aquelas que estão no Brasil, fora do Brasil, que a cura aconteça, B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém? Eu creio que você também acredita nisso, eu creio que você entende que o Eterno tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos através do poder dele que em nós opera. Amém? Então vamos começar aqui então o estudo dessa noite da Parashá Vaigash. Então vamos lá, pessoal? Vamos lá então, meus irmãos amados. Vaigash, e aproximou-se. Essa é a porção, 11ª porção da Torá desse ano. Vaigash, e aproximou-se. Para que a gente possa fazer análise dessa porção, a gente possa fazer a introdução de Vaigash. Nós vamos estar lendo em Irmiarro, Jeremias, capítulo 6, versículo 16, para que a gente possa pegar um gancho do significado dessa expressão Vaigash, para que os irmãos possam entender por que a gente está fazendo essa conexão com Irmiarro, Jeremias. Porque Vaigash, cada letra do alfabeto hebraico, para formar essa expressão aqui, e aproximou-se. Nós vamos encontrar um valor numérico. O Vav equivale a 6, o Yud equivale a 10, o Gimel equivale a 3 e o Shin equivale a 300. Então nós temos 6 com 10, 16, com 13, 19, com 300, 319. Então, firme essa palavra na sua cabeça, 319, na sua mente. Vou colocar aqui, 319, para que a gente possa entender. Daqui a pouco eu apago para não... Melhor, aqui vai atrapalhar a gente. Deixa eu tirar daqui e colocar do outro lado aqui. 300.
219. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Então o texto aqui de Irmiyahu, né, vai estar falando, né, sobre sobre a questão do descanso. Mas antes de eu estar falando sobre isso, essa revelação que nós vamos ver aqui agora, de aproximação, que é a introdução do estudo dessa noite, ela só vai aparecer, essa revelação, essa aproximação, né, de Yosef, como nós estamos vendo ao longo dos estudos, ao longo da caminhada. Nós estamos acompanhando e vendo o que está se passando de lá para cá, né? E nós vimos nos últimos estudos sobre a questão de Yosef, José, ele ter compartilhado com seus irmãos os sonhos que ele teve. Nós vimos que os irmãos se enciumaram, né, com relação à questão da preferência do pai. Nós vimos que o pai fez uma túnica para ele foi lançado na cova, foi vendido, foi para o Egito, enfim, nós já sabemos disso tudo. E aí ele foi posto numa posição de honra, né, como vice-rei do Egito, vice-faraó, e nós tivemos um imbróglio, né, nós tivemos agora um desenrolar do que aconteceu com Yosef, a respeito dele, dos seus irmãos e do seu pai. E agora nós vamos começar a entender como que vai se concluir todo esse imbróglio, né, toda essa confusão que se gerou entre ele e os seus irmãos, a sua família, o que fez ele para o Egito, enfim. Tudo aquilo que aconteceu, a mentira de que ele havia sido devorado, né, esse entendimento falacioso de que ele havia sido devorado por um animal selvagem, quando os irmãos levam então a sua túnica manchada de sangue, né, para o seu pai entra num processo de depressão, e agora já ele não tem mais aquele fôlego de vida, não tem mais aquele ânimo, aquele desejo de continuar vivo, ele sobrevive, ele não está vivendo, ele não está em plenitude, mas ele está sobrevivendo. E agora nós vamos ver então a revelação que acontece da parte de Yosef, né? Ou seja, que ele agora é revelado, ele é anunciado, ele é visto agora não mais como de Safenat Paner, mas como Yosef, não mais como uma figura criada no Egito, uma figura criada nas nações, uma figura criada pelos povos que não são o povo do Eterno. Agora vai cair essa máscara, essa figura, esse personagem, ele vai começar a se esvair. E aí, enquanto esse personagem se esvai, o personagem verdadeiro, de fato, a figura, né, o personagem principal desse enredo, nesse momento, nessa questão, vai surgindo, que é Yosef. Ele vai sendo revelado. E essa revelação vai trazer outras muitas revelações para nós, né, que é extraordinária. Mas essa revelação ela só aconteceu quando surge a aproximação dos irmãos. Entenda isso. E Yosef só é revelado quando os irmãos se aproximam. Isso é muito importante para a gente poder falar, né, e trazer um paralelo com Yeshua, que nós já vamos ver mais à frente. Então veja, irmãos, que só há revelação de Yeshua, ou melhor, de Yosef, que é a figura de Yeshua, né? Porque Yeshua, nesse primeiro momento em que ele se demonstrou, se revelou, ele é chamado também de Mashiach ben Yosef, né? O Messias, filho de José, vamos dizer assim. Mas é o Messias a imagem de Yosef. E nós vamos entender o porquê. Por causa da aproximação dos irmãos, ou seja, as 10 tribos que foram assimiladas noutrora pelos assírios, após a morte de Shilomo, Hameler, né? E a disputa ali entre Roboão e Jeroboão. Isso nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 11,
versículos 29 e 32. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 14, versículos 15 e 16. E também no capítulo 17, versículos 6 e 7. Vai falar desse imbróglio do que aconteceu ali entre essa disputa. Primeiramente, o Eterno ele vai profetizar através do profeta Aías, ou Aias. Vai profetizar e vai dizer, olha, o Eterno está separando. Ele está separando 10 tribos. E essas tribos elas vão ser assimiladas, elas vão ser espalhadas, elas vão perder a identidade delas. Mas enfim, nós já conhecemos essa história um pouco, né, a fundo. E aí nós vamos entender o que vai acontecer a respeito de Yeshua, do Mashiach ben Yosef. E por que ele é necessário, e por que nesse primeiro momento ele veio com uma finalidade que ele mesmo vai dizer. Antes da gente fazer a leitura aqui do texto. E algumas pessoas elas não entendem, né, que o Eterno ele já havia anunciado esse evento do que estaria para acontecer. Da assimilação das tribos, da divisão de Israel, onde Israel, composta por 12 tribos, agora ela vai ser separada, basicamente em 2 reinos, do sul e do norte, ou basicamente entre 10 e 2 tribos. Tudo bem que algumas pessoas, alguns fragmentos das tribos vão voltar agora, e vai se estabelecer ali em Yehudá, na região ali de Yehudá. Mas ainda assim não é a plenitude. E essas tribos elas foram assimiladas. Os assírios, para quem não sabe da história, pessoal, os assírios eles dominaram e eles pegaram ali aquelas 10 tribos separadas. E o que ele fez? O que eles fizeram? Eles começaram agora a unir, pegar as mulheres e dar em casamento com homens de outras nações, pegar homens das tribos e dar em casamento com mulheres de outras nações, de modo que a cultura, a identidade, o entendimento, a raiz deles fosse dissipada, fosse adulterada, fosse modificada, o DNA deles pudesse ser modificado por um tempo, de certa forma. E aí os assírios usaram uma estratégia de roubar a identidade do povo, daquelas 10 tribos. De modo que, se você não tem identidade, você não tem destino. Você não tem paradeiro, você não sabe para onde vai. Por qual motivo. Você não tem para onde ir. Você não tem por que lutar. Qual causa que você vai lutar. Quais são os seus princípios, os seus valores. Então um povo assimilado é um povo sem identidade. Porque ele se associou à identidade das nações. Então ela perdeu a identidade própria. Então essas 10 tribos, elas foram espalhadas como ovelhas. Se espalharam. E aí nós vamos ter algumas profecias que vão falar sobre isso. Por exemplo, em Devarim, capítulo 28, versículo 64, o Eterno, o próprio Elohim vai dizer sobre isso, que o povo de Israel seria espalhado entre as nações. Isso era necessário acontecer. O Eterno determinou, o Eterno já havia anunciado, através da boca de Moshe Rabbeinu, de que isso iria acontecer. Moisés, o nosso mestre, de que isso já iria acontecer. E aí então, quem estuda a Torá, quem segue o ensino da Torá, respeitando aqui o estudo das porções, vai sempre, todos os anos, fazer essa leitura, fazer esse entendimento, essa compreensão acerca disso. Agora que eu estou vendo que está cortando aqui um pedaço, né, do texto, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui.
Felizmente não. Mas enfim, eu acho que vai dar para os irmãos. Peço perdão, irmãos, agora que eu estou vendo que... Deixa eu ver aqui, eu acho que a imagem dá para arrumar aqui, peraí. Só para não atrapalhar a leitura. Não tem problema ficar um pouquinho menor, não. Pronto, assim não atrapalha a leitura dos irmãos. Me perdoa, deixa eu voltar aqui o raciocínio. Então, irmãos, algumas pessoas que estudam a Torá, né, algumas não, todas as pessoas que estudam a Torá, elas vão saber sobre essa profecia que está na Torá, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Então, qual que é então o papel principal do Mashiach ben Yosef? O papel principal do Mashiach ben Yosef é de reunir as ovelhas espalhadas e perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas que se perderam as suas identidades, perderam o seu propósito, perderam o motivo, né, a sua essência, o seu DNA, ao menos por um tempo, ao menos por tempo determinado. Então, por terem perdido a sua identidade, o seu DNA, os israelitas assimilados, eles passaram então a servir deuses estranhos, porque eles perderam a identidade no Elohim de Israel. Então eles passaram a adorar, a servir os deuses das nações, porque eles perderam a identidade deles como israelitas. Eles perderam a sua identidade como hebreus, eles perderam a sua identidade como Israel, como filhos de Abraão. Dessa forma, pessoal, aqueles que não são o Israel em amnésia, como eu disse para os irmãos, né? Ou seja, é o povo natural, porém sem a consciência, sem um pensamento, sem a identidade correndo em suas veias, sem essa identidade bem estabelecida, né? Ou então não possuem, né, o coração como o coração de Caleb, né, que foi enxertado em Israel como natural e fazendo parte também da tribo de Yehudá. Caleb, que a Torá vai dizer que era um quenezeu, né, filho de Jefoné, e os quenezeus eles estavam na terra muito antes de Abraão receber aquela promessa do Eterno, de que o Eterno iria o abençoar e que a terra toda seria dele, né, daria a extensão de todo aquele território que os olhos dele não conseguiam enxergar. Enfim, a história nós já conhecemos. Então, quem não é um israelita, né, em amnésia, ou então não é aquele que tem um coração voltado para o Eterno, como Caleb, enxertado em Israel, enxertado em Yehudá, no nosso caso por meio de Yeshua HaMashiach, nunca, jamais irão compreender e aceitar o Yeshua restaurador, o Yeshua que nos leva a techuvá, o Yeshua restaurador da Torá. Nunca, jamais entenderão isso. E aí eles vão ficar com o Jesus, abolidor da Torá, a versão romana desenhada por Constantino. Irmãos, aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma questão prática, daquilo que a própria Escritura, que as Sagradas Escrituras nos revelam, que a Torá já anuncia. Aqueles que não têm um coração voltado para Israel, para o Eterno, para o Elohim de Israel, eles vão ficar, obviamente, com o Tzafenat Paner, com Jesus. Por quê? Porque é o Tzafenat Paner que se encaixa na cultura deles. É o Tzafenat Paner que se encaixa na doutrina deles. É o Tzafenat Paner que procede do mesmo jeito que eles, que celebra as mesmas festas que eles, que come as mesmas coisas que eles, que pratica as mesmas coisas que eles. E eu não estou falando que Yosef, enquanto era de Tzafenat Paner, procedia dessa forma, de forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que a figura do Tzafenat Paner, criada outrora por homens, por pessoas, por religiões, é que faz essas pessoas que são seguidores do Tzafenat Paner, hoje conhecido como Jesus, a procederem contrariamente às Escrituras, a erguerem uma imagem de idolatria que não procede com as Escrituras. Por isso, para poder fazer essa divisão, nós fazemos o quê? Nós colocamos... Ai, perdão, pessoal, estou sentindo muita dor. Então, se eu ficar mexendo aqui, eu peço aos irmãos que não reparem, não. Inclusive, eu não vou fazer todos os estudos, né, desse Shabat, né, aprove o Eterno, né, que o Moré Haimson se dispôs a me ajudar por conta dessas dores que eu estou sentindo. Está muito difícil para mim, né, sentar aqui e fazer esses estudos com os irmãos. Eu pedi socorro aí, o Moré Haimson prontamente aí se dispôs a me ajudar, né, e vai estar aí gravando, né, a última parte aí, né, vai estar apresentando a última parte para os irmãos aí do estudo da Parashá Vaigash. Tá bom, irmãos? Então, voltando aqui, as nações, elas criaram para si uma figura muito semelhante a essa. Tzafenat Paner é uma figura de idolatria que os faz acreditar, assim como naquele momento a maioria de fato também era no Mitzrayim, era no Egito, era o polo, o centro do mundo, né, o centro econômico e também religioso, né, do mundo. A mesma coisa acontece nos dias atuais. E aí eles levantaram uma imagem de idolatria com o nome, né, Jesus. E aí eu estou falando das religiões, né, mas não atacando-as, mas mostrando a comparação entre o que se acredita e o que se pratica nas religiões e o que acredita e o que se pratica de acordo com a orientação do Eterno, segundo a Torá. Ok? Ou seja, irmãos, essa figura que hoje nós conhecemos como Jesus é uma figura, é a versão romana, né, desenhada por Constantino, de Tzafenat Paner, daquela imagem, né, daquele indivíduo, daquele personagem que estava transfigurado de egípcio. Logo, vestido como egípcio, falando como egípcio, agindo como egípcio, obviamente, num disfarce. Eles também começaram, porque era costume daquele povo transformar, e ali Tzafenat Paner, apesar de ser o vice, né, ou seja, era o vice-rei ou o rei adjunto, seria essa palavra correta? Era o rei em exercício, vamos dizer assim, porque de fato o rei era outro, era o faraó. Então nós vemos ali, aqui uma figura, que talvez os irmãos não vão gostar que eu faça essa analogia, mas só para entender em relação à idolatria que se faz hoje com Yeshua na figura de Jesus, seria como o faraó fosse o Eterno, né, e Tzafenat Paner Jesus. Ok? Então essa figura que foi desenhada aí por Constantino. Constantino fez essa figura, desenhou essa figura, vendeu essa figura e ela tem sido comercializada até os dias de hoje. Inclusive, vou falar isso agora. Ou seja, irmãos, a revelação, né, que as nações da terra, ou seja, o Mitzrayim, o Egito atual, ela tem, ou ela teve até aqui, é de Tzafenat Paner, Jesus, que ainda está disfarçado, porque a sua essência e origem identitária, ela foi vendida por Yehudá. Judas, lembra que Judas, ele vende ali Yeshua, né, Yehudá, ele vende Judas, vende Yeshua. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Yosef. Quem foi que deu ideia para vender Yosef? Yehudá, Judas. É a mesma pessoa.
É a mesma figura profética aqui no caso. Semelhante como aconteceu, né? Que aconteceu com Iosif é a mesma coisa que aconteceu com Yeshua. Olha a semelhança entre eles, como que é absurda. Então, irmãos, vejam que a história de Iosif, ela não existe um diálogo, uma preocupação direcionada aos egípcios ou aos gentios, mas ao seu povo, à sua família. Iosif, ele começa a direcionar a sua história, né? Na verdade a história dele é direcionada para que ele possa retornar, para que ele possa voltar à sua identidade original, para que ele possa ser devolvido à sua família, à tua origem, ao teu povo. Ainda que por um tempo ele atue como Tsafenat Panei e abençoe todas as nações da terra, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. É o que acontece com a figura de Jesus. Muitas pessoas são abençoadas com essa figura. Mas quem de fato está por trás dessa capa é Yeshua. E ele vai requerer, e ele vai se anelar, ele vai trazer para consigo apenas aqueles que são da sua casa. Enquanto ele está disfarçado, todos são abençoados. Todos gozam desse disfarce, vamos dizer assim, que foi criado para ele. Não foi ele que escolheu, tanto que ele recebeu esse nome, ele recebeu o anel, recebeu a capa, a autoridade. Mas não foi ele que decidiu isso. Isso foi dado a ele, mediante um propósito. Um propósito que se estabeleceu para que as nações pudessem ser abençoadas. Tanto o povo de Israel, quanto as nações, quanto o Mitzrayim, o Egito, o paganismo, os gentios que atuam dentro do paganismo. Eu quis dizer nesse aspecto, obviamente, né? Então é o mesmo que acontece com Yeshua, irmãos. Ele diz que não veio por outro motivo qualquer, senão para reagrupar, para trazer de volta, para alcançar, para reunir as ovelhas que se perderam da casa de Israel. As ovelhas que lá na outrora, como nós vimos em 1 Reis, como eu já falei aqui, quando elas se dissiparam através daquela palavra que foi determinada por Eterno, através da boca ali de Moshe Rabbeinu, em Devarim, e se cumprindo ali a partir de Reis, quando o povo foi assimilado. E aí as 10 tribos se assimilaram, elas se perderam do meio do grupo. E Yeshua vai dizer em Matitiahu, Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele vai dizer, olha, eu não vim por outro motivo, senão para as 10 tribos perdidas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O propósito dele é esse. Esse é o propósito principal de Yeshua. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. São palavras do próprio Yeshua. Isso não é interpretação, entendimento. São palavras que o próprio Yeshua disse. Registrado no livro de Matitiahu, capítulo 15, versículo 24. Ele está dizendo, eu não vim por outro motivo, senão para as ovelhas das 10 tribos de Israel. Para os remanescentes, para a herança. E quando Yeshua, né, ele separa os seus discípulos do meio dos gentios, nós vemos a mesma coisa quando Iosif ele solicita, né, ele orienta ali o seu povo, os seus irmãos, né, um lugar separado dos egípcios, dos gentios, para que os israelitas pudessem habitar ali em Goshen. Nós vamos ver isso lá no capítulo 46 dessa mesma porção. E aí quem vai apresentar essa parte vai ser o Moré Haimson, os versículos 33 e 34. Então, irmãos, essa relação
né, nos mostra que Yeshua ele tinha o objetivo de separar Israel dos gentios, que são aqueles que rejeitam as suas instruções e, consequentemente, os mandamentos do Eterno. É desses. Então, enquanto Yeshua, enquanto ele não se manifesta, né, de maneira a determinar, separar quem é quem, enquanto isso, todos são abençoados. Todos são abençoados. Vamos ler o texto então, irmãos. Yirmiyahu, capítulo 6, versículo 16. Que vai dizer, Kiramar Adonai, né? Ou Hashem. Kiramar Hashem, Kiramar Yud Rebavirre. Né? Assim, dessa forma, desse modo, né? Diz o Eterno. Indu al-Deharim. Indu al-Deharim. Né? Aproximem-se sobre ou dos caminhos, aproximem-se dos caminhos, ureu e vejam, veja alu e perguntem e procurem saber, linetivot, né, que vem de netívia, procure saber das veredas, dos caminhos, olam, eternos. Eizer, qual derer, caminho, hatov, o bom ou do bom, né? Qual caminho é o bom, qual caminho é da bondade, enfim. O lehu ba, e andem nele, caminhem nele, permaneçam nele. O mitzeu, encontrarão margoa, descanso, encontrarão descanso, lenafshem, para suas almas, para as almas de vocês, né? E aí, voltando àquela questão, né, de que nós somos alma, né? O ser humano é alma. Va omeru, e disseram, né, e eles dizem, lo, não, lo neler, não andaremos. Então veja, assim diz o Eterno, aproximem-se dos caminhos e vejam, e perguntem pelas veredas, pelos caminhos eternos, qual é o bom caminho, e andem nele, e encontrarão descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Aqui, irmãos, né, tá falando, nós vemos o paralelo, né, entre sobre tudo aquilo que nós falamos aqui agora, sobre essa questão da figura de Yeshua, sobre os seguidores, né, de Yeshua, ou dos seguidores de Jesus. Mas aqui eu quero mostrar uma outra coisa para os irmãos. Ó. Palavra margoa. Deixa eu falar um por um aqui para que os irmãos possam entender. Ó. O men, que equivale a 40, o resh, que equivale a 200, o gimel, que equivale a 3, o vav, que equivale a 6, e o ain, que equivale a 70. E aí, se nós formos somar, 40 do men, 200 do resh, 240, com 3 do gimel, 243, com 6 do vav, 249, com 70 do ain, 319. 319 é o valor da expressão vaigash, e aproximou-se. É o mesmo valor numérico, né? Ou seja, existe essa equivalência numérica entre eles, né? E aí nós vemos um outro paralelo aqui também. Deixa eu tirar esse 319 que eu coloquei aqui. E aí nós vemos um outro paralelo também,
né, que é o 319, se a gente for somar o 3 mais 1 dá 4, com mais 9 a gente vai ter o número 13. E 13, irmãos, é a palavra ahavá em hebraico. Ahavá em hebraico é amor. É amor. Então aqui a gente vê um paralelo entre esse texto, entre aquilo que nós falamos agora na introdução da Parashá Vaigash, sobre a figura de Yeshua, sintetizando então Vaigash e Margoa no número 13, que é a representatividade de Ahavá, amor, porque só se aproxima de Israel, só se aproxima de fato do verdadeiro Mashiach e Yeshua aqueles que amam o Eterno, que amam Yeshua e por isso alcançam o descanso. Pois em reciprocidade o Eterno também nos ama, conforme Yeshua vai afirmar, por exemplo, lá em Yohanan, capítulo 14, versículo 15, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A mesma coisa ele vai dizer no versículo 21, do mesmo capítulo de Yohanan, capítulo 14, João, capítulo 14, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele, me apresentarei a Ele, me revelarei a Ele, farei com que me conheçam. Então veja que o amor a Yeshua está intrinsecamente ligada à obediência aos mandamentos do Eterno. Não tem como quem ama Yeshua rejeitar os mandamentos. Quem ama Yeshua é ser um anomista, um anti-Torá, que automaticamente se torna um anti-Mashiach, porque rejeita as instruções. Lá no versículo 24 também ele vai dizer: quem me ama não guarda as minhas palavras. Então veja só, quem vai estar trazendo os mandamentos é Yeshua. Quem vai estar orientando sobre como deve se guardar os mandamentos da forma correta? Yeshua. E quem ama Yeshua vai saber quem ele é, porque ele se revela. Muitas pessoas não sabem porque nós entramos no caminho da Teshuvá, mas é porque Yeshua se revelou a nós. E por isso nós aceitamos a Torá, nós aceitamos cumprir os mandamentos, porque hoje nós conhecemos o verdadeiro Mashiach. E ele vai dizer: olha, quem me ama, obedece os meus mandamentos, eu o amarei, o meu Pai o amará, e a ele eu vou me revelar. E aí no versículo 24 ele vai dizendo: e quem me ama não guarda as minhas palavras, porque essas palavras que estão ouvindo de mim não é minha, mas elas são do meu Pai que me enviou. Elas já estão escritas, elas já existem. Está contido na Torá, de Bereshit, capítulo 1, versículo 1 até Deuteronômio, Devarim, no seu último capítulo. Então ele está dizendo: olha, não é nada novo. É repetição, como diz Shlomo Hameler. Não há nada novo debaixo dos céus. Então eu não estou inventando algo novo, eu não estou determinando uma nova legislação, uma nova Torá, não. Eu estou cumprindo exatamente a mesma Torá que o Eterno me deu, que o Pai me entregou. Só que eu estou apresentando a vocês da forma correta, que se deve guardar, que se deve obedecer. E no capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer: olha, se guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então só tem como você permanecer no amor de Yeshua se você guardar os mandamentos que ele nos ensina, que automaticamente não são dele, que ele mesmo disse no versículo 24, são do meu Pai que me enviou. Assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai e no seu amor eu permaneço. Então preste atenção nisso, pessoal, em Yohanan capítulo 15, versículo 10. Se guardarem os meus mandamentos, que não são meus, são do Pai, vocês permanecerão no meu amor.
Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Ahavá. Ahavá. Então, para eu me aproximar, quem se aproxima de Yeshua adquire descanso. Porque permanece por amor. E no amor obedece os mandamentos. No amor restaura a identidade. No amor restaura as suas origens. No amor, meus irmãos, se separa do ambiente que noutrora estava misturado. Se separa do povo que estava misturado, que foi assimilado, que foi associado. Não por vontade própria, mas porque os assírios assim o fizeram. Lá atrás. E foi se espalhando, né, pelas nações. Então, essa introdução dessa porção, Vaigash, a única forma de nós nos aproximarmos de verdade, né, e aí é uma via de mão dupla. Da mesma forma com que nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. E aí nós, ainda que nós estejamos em direções opostas, nós nos cruzamos. Nós viemos de uma direção e ele está vindo de outra para nos encontrar. E aí, meus irmãos, é uma vida de mão dupla. Nós nos aproximamos dele, nós adquirimos descanso. E por amarmos ele, queremos permanecer nesse descanso. E dessa forma nós obedecemos aos mandamentos contidos na Torá. Porque assim como está lá em Devarim, capítulo 28, versículo 28, 28 ou 29, agora me fugiu a memória. Deixa eu conferir aqui, irmãos, me perdoem. Devarim, Deuteronômio, capítulo 29. Devarim, capítulo 29, versículo 29, que vai dizer que aquilo que o Eterno... Deixa eu ver como está escrito aqui para eu poder falar direitinho. Que as coisas encobertas pertencem ao Eterno nosso Elohim, porém as reveladas pertencem a nós e à nossa descendência, aos nossos filhos, para sempre, com o objetivo, com o propósito de cumprirmos todas as palavras contidas na Torá. O propósito, o objetivo, meus irmãos, das revelações do Eterno é para que nós venhamos cumprir Torá. Cumprindo Torá, nós adquirimos Shabat, descanso, ou Margoa, descanso. Nós adquirimos Margoa, cumprindo os mandamentos da Torá, meus irmãos. Nós nos aproximamos da identidade verídica, verdadeira, pura, santa do Mashiach, Yeshua. Cumprindo os mandamentos da Torá, meus irmãos. Nós agimos em amor para com o Pai. E em reciprocidade, o Pai também age com amor para conosco, em misericórdia, em hesed, em graça. E assim nós avançamos, meus irmãos. Não por mérito nosso, não por nosso benefício, mas por amor dele por ele. Baruch Hashem. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos avançar então. Um cenário profético, né? Como eu já falei aqui, né? No cenário profético dessa porção, nós vamos ver quem é Yosef e Yehudá, os 10 irmãos, incluindo aqui Binyamin. Isso aqui eu já falei até demais, né? Na introdução aqui da porção. Vamos avançar. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Essa é a terceira... Não. Esquece que eu falei. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Então,
depois que nós já fizemos a introdução, irmãos, vamos entender, né, vamos começar a leitura interpretada do texto da Parashá Vaigash, essa aqui, ó, para quem está chegando agora, Vaigash, e aproximou-se, ok? Então vamos lá, irmãos. Tá aqui, né? A porção ela se chama Vaigash por conta desse texto aqui, por conta dessa parte aqui, Vaigash. Vaigash. Vaigash Elav e Yehudá. E Yehudá aproximou-se. Yomer. Vaigash Elav e Yehudá. Vaiomer. Bi Adoni e Yedaberna. Yedaberna. Avidecha Davar Beosnei Adoni Veal Ikar Veal Ihar Aperra Beavdecha Ki Camorra Ki Faraó. Yehudá aproximou-se de Iosif e disse: por favor, meu senhor, permita o teu servo dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Então aqui é Yehudá se aproximando de Iosif para poder clamar a ele, para poder implorar aquele que estava com a autoridade de Faraó, como ele mesmo disse aqui, porque tu és como o próprio Faraó. Tem autoridade, tu tens já autoridade. A autoridade do Faraó está contigo. Tu és a representação do Faraó. É como Yeshua, a representação do Elohim Altíssimo. Tu és como o próprio Elohim. E mesmo tendo a autoridade de Elohim, não está usurpando essa posição. A autoridade lhe foi dada. Tu és como Elohim, como Deus. Mas ainda assim tu não usurpou o direito. Tu não usou esse direito como usurpação para dizer eu sou Elohim, Ani Elohim. Não, em nenhum momento. Yeshua em todo tempo disse o Pai, né? O Eterno, Ele é Elohim. O Pai, Ele é Elohim. Ele é Deus. Então aí cai por terra também essa ideia. Dizer aí, algumas pessoas acreditam que Yeshua é o próprio Elohim encarnado. O próprio Yud-Heh-Vav-Heh encarnado. E aqui essa representação aqui é bem interessante, né? Porque aqui, do mesmo jeito que Yehudá se aproxima, chega para ele e diz, olha, tu tem autoridade como se fosse de Faraó. Se aproximando de Yeshua dizendo, olha, tu tens autoridade como se fosse do próprio Elohim. Continuando. Adoni Sha'al et Avadav. Adoni Sha'al et Avadav Lemor. Meu senhor perguntou aos teus servos, Hayesh Lachen Av Oach? Vocês têm pai ou irmão? Aqui, né? Enfim, é ele questionando, né? É Iosif questionando Yehudá. Vocês têm pai ou irmão? E ele vai responder, né? Vanomer el Adoni. Vanomer el Adoni. Nós respondemos a meu senhor. Interessante isso aqui, ó. Preste atenção que eu já vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Vanomer. Daqui a pouco eu falo sobre isso.
Só para poder contextualizar. Vanomer el Adoni. E nós respondemos a meu Senhor. Né? E aqui é aquela questão também de entender que Adonai ou Adoni, né, significa meu Senhor. E aí nós utilizamos isso aqui para poder dizer que Yud He Vav He, cadê? Tá aqui não. Yud He Vav He é o nosso Senhor. Né? Yud He Vav He aqui, ó. Aqui, ó. Yud He Vav He é o tetagrama do nome do Eterno. É meu Senhor, Adonai, meu Senhor. Ou Adoni, meu Senhor. Dá no mesmo. De novo. Vanomer el Adoni. Nós respondemos ao meu Senhor. Yesh lanu av. Nós temos um pai. Yesh lanu av. Zaken. Zaken. Ve yeledet zekunin. Zekunin katan. Ve achiv met. Ve achiv met. Vai bater Hu levou, levador, le imô, va ve aviv arrevo. Temos um pai, um homem idoso. Temos um pai, um homem idoso, e um filho de sua velhice, um pequeno cujo irmão está morto, pois dos filhos de sua mãe apenas ele restou, e seu pai o ama. Aqui, irmãos, ó, vem da palavra ahavá. Ahavá, ok? Aí nós teríamos, ó, que eu falei lá atrás, né? Eu não coloquei a palavra. Nós teríamos o Aleph, A, o Re, Ra, Vá. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 5, 6, 2, 6, 7, 8. Com 5, 3, é isso mesmo. Ok? O Aleph, cadê? O Aleph equivale a 1, o Re 5, 1 com 5, 6, com Beit, que é 2, 8, ok? 8 com 5 do Re, 13. Ahavá, amor. Aqui está flexionado, tá, irmãos? Aqui está escrito arrevu, na verdade, né? Arrevo, né? Arrevo ou arrevo, dizendo que o ama ele, ok? Deixa eu apagar aqui. É por isso ali tem um valor diferente, tá? Porque está flexionado. Aqui não tem o Re, mas tem um vavzinho aqui, que é o valor numérico de 6. Aí daria 14 ao invés de 13. Vatomer. Então veja que aqui nós temos, ó, Vanomer. E aqui nós temos Vatomer. Vatomer el avadecha. No entanto, tu disseste aos teus servos, Horiduhu elai, ve'asma einai elav. Tragam-no para mim, para que eu possa vê-lo. De novo, Vanomer, Vanomer, El Adoni, lo, Uchal, Uchal, Hana'ar,
Hanar. Hanar la Azov. La Azov. Et Aviv ve Azal et Aviv Vamet. Nós respondemos a meu senhor: o rapaz não pode afastar-se do seu pai. Se ele se afastar do seu pai vai morrer. Vai morrer. E morrerá. E mais uma vez, Vatomer. Vanomer. Já vou explicar isso aqui, irmãos. Vatomer el avadeichen. Vatomer el avadeichen. In lo yeret. Achichen hakatan. Itchen lo tisifun lirot panai. Tu disseste aos teus servos: vocês não verão meu rosto outra vez, a menos que o teu irmão esteja com vocês. Aqui, irmãos, ó, como eu disse para os irmãos, aí nós temos uma alternância entre Vatomer, Vanomer, e no anterior lá, Vanomer. O que isso quer dizer? Nós vemos essa alternância aqui no hebraico, né, entre Vatomer, Vatomer, o que indica uma alternância entre responsabilidade, ou seja, como nós vimos, né, quem está se posicionando, quem é que está se direcionando, quem é que está falando algo? Yehudá. E Yehudá que está tendo esse diálogo. E um detalhe importante, irmãos. Yehudá, ele está se apresentando aqui e colocando a vida dele em risco. Em favor de quem? Em favor da sua família. Em favor da integridade do pai. Em favor da integridade, da permanência, da continuidade da tua família. Porque em momento algum Yehudá poderia se posicionar, se direcionar, levantar a voz e dizer: seguinte, rei, eu quero falar. Isso é uma afronta à liderança. Seja ele vice-rei ou rei. Seja ele rei em exercício ou seja ele o rei absoluto. Ele não poderia, de forma alguma, se levantar. Que ele poderia ter... Yosef ali, na pessoa de Safenat Paneah, poderia dizer para ele: olha, você vai morrer. Quem é você para se levantar? Só poderia falar, gente, na cultura antiga, aqueles a quem o rei ou a autoridade permitisse falar. Não, agora você pode falar, fala aí. Eu quero saber de você, o que você acha disso? O que você fez? O que você está querendo? Alguma coisa do tipo. E aí ele levantava a voz para poder dizer, para poder responder, mas nunca, jamais, ele tomar a palavra, tomar atenção para si, falar e dialogar, sem ter uma sanção, sem ter uma resposta que não seria uma resposta boa. Então ele toma ali para si a palavra, né, correndo todo o risco. Ele disse: ô meu Senhor, deixa eu levantar a voz aqui, deixa eu falar contigo, eu preciso falar contigo. E começa a falar, e é interessante que ele começa a usar essas alternâncias entre Vanomer, e Vanomer. O que isso significa? Isso é uma alternância de responsabilidade. Ele está alternando a responsabilidade, ou seja, quando surge a expressão Vanomer, a Torá nos traz um compartilhamento, né, de responsabilidade entre Yehudá e os seus irmãos. Então a gente vai ver Vanomer, né? Nós respondemos. Opa, eu tirei aqui o laser. Nós respondemos Vanomer. No entanto, tu disseste aos teus servos. Tu me disse para mim. Aí nós vamos lá, tu disseste aos teus servos. Nós respondemos. Tu disseste.
Ou seja, ele está alternando aqui essa responsabilidade entre Yehudá e os seus irmãos. É para mim e para eles. Mas quem está tomando a frente aqui é quem? Yehudá. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, espero que sim. É bem interessante essa alternância aqui de falar Vatomer, Vanomer, Vatomer. O Senhor nos falou e nós dissemos. Mas por que justamente Yehudá tomou essa postura? Isso, obviamente, que é uma característica profética. Porque Yeshua vai proceder da linhagem de Yehudá. E Yehudá está num processo, irmãos, de techuvá. Ele está voltando. Ele está recuperando a sua integridade moral. Ele está recuperando essa integridade de cumprimento também da Torá. Para restabelecer a justiça. Porque noutrora foi feita injustiça. Ele chama para si a responsabilidade porque ele poderia ser morto a qualquer momento. Ele está dizendo, olha, eu estou assumindo a responsabilidade que é nossa. É nossa. Mas eu estou aceitando. E aí eu achei interessante essa alternância, né? No início de cada verso. Vatome, Vanome, Vatome, Vanome. Aí eu fui dar uma pesquisada e os sábios eles vão falar sobre isso. Sobre essa alternância de responsabilidade. Ele tomando para si essa responsabilidade que na verdade nem era dele. Porque na verdade Yosef ele estava vivo foi porque Yehudá tomou a frente também, que não era dele, não era para ele. Né? Eu expliquei isso na última paraxá que eu trouxe o ensino aqui. Ele era o quarto. E 4 é Dalet. E Dalet é porta. Ele serviu como porta. Porta para poder dar vida para alguém que deveria morrer. De acordo com a expectativa dos irmãos. Israel desejou naquele momento, através das lideranças, daqueles que detinham o poder, naquele momento político de Israel, aqui no primeiro século, Israel, na figura dessas pessoas que detinham poder, por exemplo, na figura de Reuven, desejou matar Yeshua, desejou matar Yosef. Mas Yehudá, ele tomou para si a responsabilidade de dizer, não, se tiver que morrer, eu morro. Aqui, nesse momento. Falou, olha, se tiver que morrer, eu assumo essa responsabilidade. Eu me coloco na brecha, eu me coloco na posição, eu me coloco na linha de frente. E se alguém tiver que morrer dentre nós, e aí entra a figura aqui, né, de expressão, né? Vanomer, se de nós alguém tiver que morrer, Vanomer, eu me coloco na linha de frente. Isso aqui me faz lembrar, irmãos, como eu já disse, né, sobre o aspecto da aceitação de Yeshua entre os seus irmãos, né, as 10 tribos. Essa é uma ponte, né, para o seu retorno, como é dito pelo próprio Yeshua lá em Matitiahu, né, Mateus capítulo 23, 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais Baruch atah Bishem Adonai. Bendito, abençoado é aquele que vem em nome do meu Senhor, de Adonai, de Yudhireva Virê. Então esse texto, na minha opinião, remonta a parte do Halel, lá em Terrilim, em Salmos, capítulo 118, versículo 26, que vai dizer, né, bendito aquele que vem em nome de Adonai. Nós vos bendizemos desde a casa de Adonai, desde a Beit Adonai, desde a casa, né, do templo, desde o lugar onde o Eterno manifesta a sua presença, no Moriá, do Makom Re Iá, lugar onde se vê o Iá, o Eterno. E lá também em Zechariah, em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que vai dizer, né, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Ruach de Hesed,
né, o mover de graça, de misericórdia, de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão, chorarão sobre ele, como quem chora pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. E aí ele vai dizer, né, agora, Vaierri ki alino el avdecha, avi vaiged lo et divrei Adoni. Nós subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos o que o meu senhor falou. Vaiomer avino, chuvu shivru lanu me ad ochel. Quando, porém, nosso pai disse, saiam outra vez e comprem algum alimento para nós. Vanomer, nós respondemos. Vanomer, lo nuchal laredet. Lo nuchal laredet. Im e esh achinu hakatan itano hakaten hakatan itano venereda kilo nuhal lirot penei haish ve achinu hakatan eineno itanu. Respondemos, não poderemos descer apenas se o nosso irmão mais novo estiver conosco. Desceremos. Desculpa. Respondemos, não poderemos descer. Apenas se o nosso irmão mais novo estiver conosco, desceremos. Pois não podemos ver o rosto do homem, a menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Vaiomer avdecha avi. Vaiomer avdecha avi. Aleino. Eten iadaten ki shenai e alda li isti. Então meu pai, teu servo, disse-nos, vocês sabem que minha mulher deu-me 2 filhos. Um foi tirado de mim e disse, com certeza ele foi feito em pedaços, e não o vimos mais. Entretanto, se vocês tirarem esse de mim também, e algo lhe acontecer, farão meus cabelos grisalhos descerem ao Sheol com pesar. Ou seja, aí vocês vão acabar de vez comigo. Aí vocês vão acabar de me enterrar. Se vocês tirarem esse aqui também de mim, aí vocês vão acabar de me enterrar. Aí eu vou morrer de vez, eu vou parar de sobreviver e aí eu vou desfalecer de uma vez por todas, né? Veatá que voi el avdecha avi verhanaar eineno itano venafsho kishurá venafsho. Portanto, se eu for agora meu pai, teu servo, e o rapaz não estiver conosco, vendo como o seu coração está ligado ao coração dele. Ou seja, eles estão conectados. Venafsho, kishurá, venafsho. Que o coração deles está anelado, né? O coração deles está ligado um ao outro.
Para o Hashem. Verraiá, que reoto, que em anar, vamet. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, certamente morrerá. Vamet, e morrerá. Ve'oridu avadecha et sevat. Avdecha avi beiagon sheolá. E teus servos farão os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai, descerem ao Sheol com pesar. E nós vamos acabar de matar o nosso pai. E aí a gente vai terminar de matar ele mesmo. Aí ele vai perder o prazer pela vida. Se a gente trouxer o menino, aí pronto. Aí acabou de vez com tudo. Que avderra arav anar mein avi lemor. Lemor, tá? Pois teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. Lemor. E disse, Lemor. Im lo aveinu elecha vechatati leavi kol ha-yamim. Se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Veatá eshevna. Veatá eshevna. Portanto, eu rogo, eu te imploro, eu te peço. Avdecha tachat Hanaach Evet Ladoni Anach Ial in Echav. Permite que teu servo permaneça como escravo de meu senhor no lugar do rapaz e que o rapaz suba com seus irmãos. Aqui no verso 33, irmãos, o Yehudá, ele vai abrir mão da sua própria liberdade, da sua própria vida, né? Ele está abrindo mão da sua vida, porque ele está entregando. Ele está dizendo, não sei o que vai acontecer não, porque ele vai ser preso, pode ser que ele seja morto. Mas no lugar da vida do menino, do jovem, né? Que eu fique. Eu entrego a minha vida, eu fico no lugar dele. Então ele abre mão da liberdade dele, da sua vida, dos seus filhos, da sua família, da sua tribo, da sua herança, do seu legado, em troca de quê? Da libertação de todos os teus irmãos, em especial o Binyamin, e da promessa que ele fez ao seu pai. E aí a Torá vai trazer um entendimento, né, de que ninguém deve prometer nada, mas se prometer, tem que cumprir logo. Então ele fez uma promessa para o pai. E ele está cumprindo. E Yehudá está se mostrando um homem de caráter aqui. Pode ter errado no passado. Pode ter cometido os seus muitos erros, suas falhas, as coisas que desagradaram o coração do pai. Mas agora ele está tentando recobrar. Ele está fazendo techuvá, ele está restaurando. Ele está dizendo, olha, eu dei uma palavra. E a Torá diz que eu preciso cumprir com a minha palavra. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu tem que cumprir. Tem que botar em prática para que não viva carregando o pecado. Por isso, por esse motivo, essa tribo é que vai ser a tribo que vai trazer o Mashiach. Então essa é uma marca do seu patriarca, Yehudá. Assumir a culpa mesmo que fosse inocente. Recebendo a punição no lugar dos outros. Então, como eu disse, ele assumiu a posição. Ele veio à frente. Ele disse, olha, nós cometemos o erro, mas eu assumo a culpa. Nós praticamos a transgressão, mas eu
dou a minha vida em prol deles, em favor deles. Eu abro mão da minha herança, da minha continuidade, da minha família. Eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão de tudo para que seja restaurado. Para que o mal que nós fizemos, para que o mal que eu permiti que acontecesse, ele seja transformado em bênção. E que meu pai, ele não seja punido novamente. Então é interessante, porque a gente vai ver Yeshua falando sobre isso. Quando ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos amigos. Então o que remonta a Isaías, lá em Isaías 53, irmãos, 4 e 5, que vai dizer que ele tomou sobre si, olha Yehudá, sendo uma prefiguração do Mashiach aqui. Olha Yehudá mostrando aquilo que Yeshua, da tribo de Yehudá, vai fazer. O Dalet, né, a quarta tribo, vai ser uma porta, e Yeshua mesmo vai dizer, olha, eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim entrará, encontrará pasto e sairá. Pastor não tem ovelhas, irmãos. Qual que é o papel do pastor? É cuidar das ovelhas. Com o que o pastor cuida das ovelhas? Educando as ovelhas ali, né? Ou seja, adestrando, aqui é uma palavra até forte, né? Usar esse termo adestrar. Mas qual que é o principal papel do pastor? É dar alimento para as ovelhas, pasto. Olha o que Yeshua está dizendo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E também sou a porta. Dalet. A quarta tribo das 12 de Israel. Yehudá. É da tribo que Yeshua pertence. Quem passar por mim, Yehudá, entrará e encontrará alimento. Qual que é o alimento? Ele disse lá atrás, nós lemos. Nos textos de Yohanan, por exemplo. Quem me ama, guarda a palavra que sai da minha boca. E a palavra que sai da minha boca não vem de mim, vem do Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço de acordo conforme aquilo que o Pai me deu, que o Pai me orientou, que Ele me instruiu. Então de mim não tem nada. Ah, mas eu te amo, Yeshua, tu és tudo para mim. Baruch Hashem. Mas entenda uma coisa. Não é meu, não é mérito meu, é do Pai. Ah, mas eu te adoro, Yeshua. Você não está adorando a mim, você está adorando a Elohim. A Yud-Heva Virei Hashem, a Adonai. Porque não tem nada meu. É tudo dele. É por ele. Eu estou apenas cumprindo com uma tarefa. E aí, Yeshayahu, Isaías, ele vai dizer que nessa mesma pegada, nessa mesma identidade, nesse mesmo caráter que Yehudá tomou aqui, que ele teve para diante com os teus irmãos, com Israel, do seu pai e também a prole de seu pai. Eu fico no lugar. Eu pago o preço. Se alguém tiver que morrer, eu morro. Se alguém tiver que ficar preso, sou eu. Se alguém tiver que perder sua liberdade, sou eu. Eu estou assumindo. Eu agora sou o Dalet. Eu sou a porta. Assim como profeticamente eu já recebi essa né, através da posição em que ele nasceu, o quarto da descendência. Eu sou o Dalet, eu sou a porta. E de mim para lá é vida, é caminho, é alimento, é prosperidade, é permanência. Então passem por mim, passa por mim, passa por mim. Se tiver que acontecer alguma coisa, sou eu sou a porta. Eu me coloco como porta. Daqui para dentro é paz, é tranquilidade, é shalom. Shalom. Com a boca fechada, né? Um men no final, né? O amém, que é não é com a língua, né? Amém, não amém. E da porta para fora aí é outra história, né? Aí eu respondo.
Eu vou, se tiver que levar flechada, eu que levo. Se tiver que levar pedrada, eu que levo. Eu vou proteger o lar. Eu vou proteger a beita, a casa. É comigo. Então, ovelhas, passem daqui para dentro. Porque eu serei a proteção. Eita. É bem interessante isso aqui. É bem... É extraordinário, é extraordinário. Porque é a remontagem de Yeshua. É maravilhoso. E aí vai dizer Yeshayahu que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, das transgressões da Torá que nós cometemos de maneira consciente. Ou seja, Yeshua da tribo de Yehudá procedeu como seu antecessor tribal e agiu com tzedakah em favor dos seus. Porque assim como Yehudá se colocou como culpado em favor dos seus, Yeshua também assim o faz, pois ele mesmo vai dizer em Matitiahu, lá no capítulo 20, versículo 28, e também Marcos 10, 45, que a sua vida foi entregue para resgate de muitos, mas não de todos. Por que de muitos e não de todos? Irmão, isso me faz lembrar então quando Yohanan, ele vai dizer que Yeshua ele repreendeu um homem. Desculpe, Yeshua não, Yohanan. Quando Yohanan ele repreende um homem e vai dizer para Yeshua, olha, nós vimos um homem que estava usando o teu nome, expulsando um shedim, um demônio, uma possessão maligna. Ele estava expulsando, expelindo essa possessão maligna, esse demônio da vida de um homem lá, e estava usando o teu nome, Yeshua, a autoridade do teu nome. Nós fomos lá e a gente repreendeu esse homem. Repreendeu, disse para ele, não, você não pode fazer isso. Você não é um discípulo de Yeshua como nós somos. Não faça isso, não use mais a autoridade do nome de Yeshua. E aí os discípulos, os Talmidim, eles chegam para Yeshua e dizem, olha, nós fizemos isso. E Yeshua os repreende e diz, não façam isso. Não façam isso. Deixa que esse homem seguir anunciando o meu nome, usando a autoridade do meu nome, não há problema nenhum. Ainda que ele não fosse um discípulo, ainda que ele não seja um discípulo, ainda que ele não seja um dos nossos. Porque quem usa o meu nome, aqui eu estou parafraseando, obviamente, E Yeshua dizendo, olha, quem usa o meu nome para fazer milagres, para expelir demônios, espíritos malignos, dificilmente vai falar mal de mim. Não vai falar mal de mim. Então, importa que meu nome seja anunciado, propagado, disseminado. É propósito de Elohim, é propósito eterno. Então Yeshua ele permite que quem não é o seu discípulo fale sobre ele, que cure em seu nome, que expila, que faça com que demônios sejam expelidos. Entretanto, mesmo Yeshua vai dizer, lá em Matitiahu, capítulo 7, versículos 21 ao 23. E aí vale a pena a gente ler isso juntos. Nem todo que me diz Adon, Adon, Senhor, Senhor, entrará no Malhut Hashamayim, no reino dos céus, mas daquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Adon, Adon, Senhor, Senhor. Veja, nós profetizamos em teu nome, não profetizamos? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então, Yeshua dizendo, eu lhes direi abertamente, não vos conheço, nunca vos conheci.
Se afastem de mim, vocês que praticam a transgressão da Torá de maneira deliberada, ou seja, vocês que praticam a iniquidade. Todo aquele, porém, que escuta as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Ela estava construída, ela foi firmada sobre a base da rocha. Quem é rocha? A rocha é Yeshua. Aí ele vai dizer, olha, quem edifica a casa dele na rocha que sou eu, é Yeshua. Esses são os homens prudentes. Esses. E aquele que ouve essas minhas palavras, as minhas instruções, os meus mandamentos, e não os cumpre, vou comparar esse homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e grande foi a queda dela. Irmãos, Yeshua está dizendo aqui o seguinte, que aqueles que escutam as suas instruções e não praticam, não são discípulos dele. Quem são os discípulos de Yeshua? E aconteceu que, concluindo isso, Yeshua, esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina de Yeshua é essa. Obedecer aos mandamentos, porque quem firma sua casa na rocha que é Yeshua, obedece as suas palavras, cumpre os mandamentos, pratica, escuta as palavras e põe em prática. Yeshua está dizendo, olha, eu entreguei as minhas palavras que não são minhas, são do Pai. Não tem nada meu aqui. Eu estou reproduzindo a palavra do Pai. E aqueles que ouvem as minhas palavras, obedecem os mandamentos que não são meus, são do Pai, serão amados. Se aproximarão de mim e terão descanso por conta do amor. Só há amor. Quem confia em mim, descansa em mim, se aproxima de mim e obedece os mandamentos que eu trago, que não são meus, mas são do Pai. Agora quem faz diferente aqui é a figura então de Yeshua. Agora quem usa a figura de Jesus para poder transgredir os mandamentos, porque Jesus, né, a figura de Jesus, as pessoas falam da palavra de Yeshua, porém ela não cumpre. Ela não cumpre. Ela escuta as palavras, isso na figura de Jesus, mas ela não cumpre. Ela edifica uma casa como o primeiro grupo que segue Yeshua edificou? Sim. Só que em vez deles edificarem a casa em Yeshua, que é a rocha, eles edificam em Jesus, que é a areia. Por que Jesus é areia, Moré? Por quê? Porque Jesus é a roupa. A roupa, irmãos, a gente tira. Ela esvai, ela sai. Ela só serve por um tempo. Daqui a algum tempo a traça corrói essa roupa e ela esvai, ela sai como areia. A água leva, o tempo leva. Essa figura de Jesus, essa roupa que colocaram em Yeshua, ela só vai durar um tempo. E quem permanece nessa roupa, acontece isso aqui, ó. Quem edifica sua casa nessa capa, nessa roupa em que Yeshua ele se vestiu por um tempo, essa pessoa ela até ouve as palavras porque sai da mesma boca, é a mesma pessoa. Só que ela não cumpre. Por que ela não cumpre as palavras que saem da boca nessa ocasião de Tzafenat Paner?
Porque para ela não faz sentido. Porque ela está no Mitzrayim, ela está no Egito, ela está nas nações. O que faz sentido para ela é que as nações, o que o povo, o que a maioria aceita, o que a maioria quer. É isso que faz sentido para eles. Eles fazem uso da imagem, do corpo, da capa. Para eles o mais importante é a capa, é a roupa que ele está vestindo como egípcio. Como Tsafenat Panea, Jesus. Isso para eles é mais importante. Mas aí o profeta vai dizer o seguinte. Vamos ver aqui, irmãos. Outra parte bem interessante aqui sobre essa questão que eu estou ensinando para os irmãos aqui agora. Olha. Porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Agora veja só o que Yeshayahu escreve, olha. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Um homem. Quem é esse homem? Yeshua. Só que aqui na figura é Tsafenat Panea, Jesus. No meu entendimento, tá? Dizendo, lembrando que essas 7 igrejas aqui, essas 7 mulheres são as 7 igrejas, tá? Falado lá em Lisaion. Ok? Aí olha só a proposta dessas mulheres. O que essas mulheres querem? Elas querem, de fato, se relacionar com o Messias, elas querem, de fato, viver um relacionamento, uma aliança, né, concreta, perpétua com ele? Não. Elas vão dizer, nós comeremos do nosso pão. Ou seja, elas terão a sua própria doutrina. Elas não querem a doutrina de Yeshua. Elas querem viver a sua própria doutrina. O pão nas escrituras é a palavra, é a Torá. Elas estão dizendo, não, a gente vai comer da nossa própria Torá. Nós temos a nossa própria Torá. Nós não queremos a sua, a Torá, a instrução desse homem, ou seja, de Yeshua. Eles querem da figura, né? E nos vestiremos do que é nosso. Ou seja, elas não querem de fato se vestir daquilo que Yeshua está dizendo, vestimenta de santidade, daquilo que Yeshua representa, a consagração, a santidade. Não querem. A única coisa que elas querem, e é a afirmação aqui no texto, é ser chamada pelo teu nome. E é o que as religiões fazem. Elas usam apenas o nome Jesus. Tudo que elas querem é Jesus, Jesus. Elas não querem o que Yeshua representa. Elas querem a vestimenta, a roupa que é areia. Vai ter um tempo que quando a chuva vier, quando o vento soprar, por que ela quer o nome? Porque ela não quer ser envergonhada. Ela só quer que remova a vergonha dela. Então o que ela quer? Ela quer ter um marido. Só quer ter um marido. Ela só quer ter alguém para ser chamado de seu. Vai dizer, eu sou de fulano de tal, eu sou de Jesus. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí o próprio Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, se não me falha a memória, eu sempre esqueço, né? Eu sei do texto, mas eu sempre esqueço da referência. Eu acho que é 1 Coríntios 4:6. Deixa eu confirmar aqui. 1 Coríntios 4:6. É isso mesmo. Eu, amados irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós vocês usem como exemplo, como testemunho, que vocês não devem de forma alguma ir além daquilo que está registrado, escrito. E a única coisa que eles tinham escrito ali como referência, irmãos, era o Tanar. Então vocês não devem ir além daquilo que está na Tanar, na Torá. E não venham se ensoberbecer, se vangloriar um contra o outro, a modo de dizer eu sou de fulano de tal, eu sou de fulano de ciclano. O que é importante? Aplicar o que está escrito, isso que é importante. E quem aplica o que está escrito, como Yeshua disse, é aquele que ama, de fato. Continuando aqui, irmãos, que o nosso horário está bem apertado. Pois como subirei a meu pai se o rapaz não estiver comigo? E não conseguirei suportar a imagem de meu pai tomado pela angústia. E Yehudá falando, né, com Tsafenat Panea naquela ocasião, mas mal ele sabia que era de fato Yosef.
E não podia Iosef mais se segurar diante de todos que estavam em pé à sua frente. E chamou: tirem todos os homens de pé de mim. Tirem todos de cima de mim. Na verdade não era de cima, né? Mas tipo assim, sai todo mundo da sala. Por isso nenhum homem mais estava com ele quando se revelou Iosef para os seus irmãos. E entregou sua voz no choro, e ouviram os egípcios e ouviram a casa de Faraó. Ou seja, o choro de Iosef foi um choro tão sincero, né, que todos ouviram ali o choro dele. Todos ouviram o que estava acontecendo. E obviamente o burburinho começou a acontecer, né? Todo mundo começou a falar: opa, vocês ficaram sabendo o que está acontecendo lá? Por algum motivo lá, Safenat Paneah está chorando. Tem alguma coisa acontecendo. Agora que eu estou vendo aqui que a minha imagem ela está atrapalhando de novo o texto aqui. Ó. Peraí. Acho que agora vai ficar melhor. E aí os burburinhos aconteceram. E disse Iosef para os seus irmãos: eu sou Iosef, ainda meu pai vive? E não podia seus irmãos responder a ele, pois estavam alarmados da sua face. Iosef disse a seus irmãos: por favor, aproximem-se, né? Geshu, ele deu uma ordem: aproximem-se. Por favor, eu imploro. Geshuna, aproximem-se, eu imploro. Elai, vai Gashu. Elai vai Gashu. E eles se aproximaram. E ele disse: sou Iosef, Ani Yosef, irmão de vocês que me venderam ao Egito. Então aqui a gente vê o título da porção, né? A porção sendo implementada aqui, né? Introduzida, entrelaçada aqui nesse texto, no verso 4. E agora não se torturem e não se irritem nos olhos de vocês, porque me venderam, pois para preservar a vida me enviou Elohim à frente de vocês. Então veja, ele está dizendo: olha, o mal que vocês fizeram foi convertido em bem. A tentativa maligna de vocês naquele momento foi propósito de Deus, de Elohim, até a vosso favor mesmo. Então o mal que vocês cometeram, olha, que ele não remoa o coração de vocês, que ele não destrua o coração de vocês, que ele não dilacere o interior de vocês, o pensamento de vocês, aquilo, né, os seus olhos, né, porque isso foi propósito de Elohim, para que o bem fosse feito e que a vida de vocês fosse preservada. Uma fome está sobre a terra nos últimos 2 anos, e durante outros 5 anos não haverá plantio nem colheita. Elohim enviou-me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês como um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Elohim. E ele fez de mim um pai para Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Apressem-se e subam a meu pai e digam-lhe: eis que seu filho Iosef diz: Elohim tornou-me Adon, senhor de todo o Egito. Desce ao meu encontro e não demores. Tu viverás na terra de Goshen e ficarás perto de mim. Tu, teus filhos, teus netos, rebanhos, tudo que possuis. Ali eu farei provisões para ti, para que não sejais atingido pela pobreza, tu, tua casa e todos os teus bens, pois 5 anos de fome ainda estão por vir. Vejam com seus olhos e os olhos de meu irmão Beniamim, pois é a minha boca que fala a vocês. Digam a meu pai quanto sou honrado no Egito e tudo que viram, e tragam depressa meu pai para cá. E caiu sobre o pescoço de Beniamim, seu irmão, e chorou. Ou seja, agarrou ele, abraçou Beniamim e chorou. E Beniamim chorou também sobre o pescoço de Iosef, né, que agora nesse momento já não é mais de Safenat Paneah, mas é Iosef. Ele está vestido ainda com as vestimentas de Safenat Paneah, mas a voz, a instrução, a história, a identidade, o DNA, já não é mais daquele que está vestido, mas da realidade de Iosef, Yeshua. E ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Mas veja, tudo começou em Beniamim. Beniamim foi o primeiro.
Depois disso, seus irmãos falaram com ele, ou seja, depois que esse elo foi restaurado em Beniamim, que era filho do mesmo pai e da mesma mãe, os demais foram restaurados, foram restituídos, né? Foram devolvidos, vamos dizer assim, ao relacionamento com o irmão. Restaurado, foi feito techuvá. E a voz chegou à casa do faraó. Os irmãos de Iosif chegaram. E foi bom aos olhos do faraó e aos olhos dos seus servos que aquilo tivesse acontecido, ou seja, a família restaurada, restituída, uma família que fez techuvá. O faraó disse a Iosif: diga a seus irmãos, eis que vocês devem fazer, preparem seus animais, vão à terra de Canaã. Peguem seu pai e suas famílias e voltem para mim. Eu lhes darei uma boa propriedade no Egito e vocês comerão a gordura da terra. Além disso, e isso é uma ordem, façam o seguinte: levem carroças da terra do Egito e tragam seus filhos pequenos e suas mulheres, e tragam seu pai e venham. E não se preocupem com suas posses, pois todas as coisas boas da terra do Egito são de vocês. Os filhos de Israel agiram dessa forma, e Iosif lhes deu carroça como o faraó ordenou, e deu-lhes provisões para a jornada. Baruch Hashem. Então veja, irmãos, que o mal que eles fizeram pela sua Yetzer Hará, pela sua vontade, por aquilo que eles acham, nós estamos acabando com aquele que nos ofende, com aquele. Os sonhos que Iosif teve foi o Eterno que deu. As visões, a interpretação que Iosif teve foi o Eterno que deu. O Eterno converteu o mal em bem. Ele transformou o caos em habitação, em vida. Assim como está descrito lá no início de Bereshit, que era caos no princípio, era caos. Era algo sem forma, vazio, sem uma visão nítida, era embaçado, estava enxergando, mas era como um espelho embaçado. Agora não. Agora tudo se fez novo, tudo foi alinhado, ajustado, colocado a ordem. E as coisas foram colocadas no seu devido lugar. E depois que as coisas começaram a ser colocadas no devido lugar, agora sim, o Eterno plantou o homem naquele lugar e disse: cultive, proteja, siga. O Eterno é assim, irmãos. Ele transforma o caos em lugar de habitação, em lugar de vida. Ele transforma o caos, meus irmãos, em provisão, em alimento, em sustento, em prosperidade. E assim será também sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Em o nome de Yeshua. Amém? Vamos encerrar então, né, o estudo dessa noite, declarando aqui a Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, dos sacerdotes, para fechar com chave de ouro sobre tudo aquilo que nós estudamos, lemos e profetizamos na noite desse Shabat. Então você que crê, você que está com a sua emuná em dia, sua fé em dia, né, eu te convido então a estender a sua mão como quem vai receber algo, né, e juntamente comigo declarar a bênção, né, sacerdotal, para que a gente possa selar então o estudo dessa noite, nesse Kabbalat Shabbat. Amém? Declaremos então. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha viruneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha, Shalom b'shem Yeshua HaMashiach, Elohim melech neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça o Eterno o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante o Eterno o seu rosto sobre ti e conceda para você a plenitude de paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Hashem, de Adonai, do nosso Elohim, pelos méritos de Yeshua, B'Shem Yeshua HaMashiach, pois Elohim, o nosso eterno Deus, é Rei fiel. Amém, amém e amém. Baruch Hashem. Uma ótima noite de Shabbat para você, para tua casa, para tua família.
que essa presença gloriosa, majestosa de Hashem, ela traga descanso para a tua alma. Lihitraot, até logo, até amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Amém, amém, e até lá.